Olá, entusiastas da história automotiva. Sejam bem-vindos a esta viagem no tempo, onde vou explorar um ícone brasileiro que desafia as convenções. O Gurgel Itaipu, um pequeno notável lançado em 1974 que podia ser abastecido diretamente na tomada, marcando o pioneirismo do engenheiro João do Amaral Gurgel no cenário automotivo nacional. Enquanto Elon Musk, CEO da Tesla, ainda dava seus primeiros passos na creche, Gurgel já estava deixando sua marca como um visionário da indústria brasileira. Com seus modestos 1,40 metros de altura, o Gurgel Itaipu ostentava uma carroceria de fibra de vidro e tubos de aço, abrigando um motor elétrico alimentado por 10 baterias de 12 volts cada uma, gerando uma modesta potência de 4,5 cavalos. Para abastecer, bastava conectá-lo à tomada e aguardar. Com uma autonomia de cerca de 60 km após uma carga completa de 10 horas, o Gurgel Itaipu enfrentou os desafios da crise do petróleo nos anos 70. Enquanto o mundo lidava com questões geopolíticas e aumentos exorbitantes nos preços do petróleo, o Brasil buscava alternativas, dando origem ao Proálcool em 1975 para promover o álcool combustível. Curiosamente, nenhum dos carros Gurgel era movido a álcool, e o Itaipu recebeu seu nome da usina hidrelétrica localizada na fronteira Brasil-Paraguai, construída na mesma época. O protótipo inicial inspirou o Gurgel Itaipu i400, uma versão mais robusta semelhante a uma Kombi, produzido em pequenas quantidades e utilizado como veículo utilitário. O fundador da marca, João do Amaral Gurgel, um engenheiro mecânico e eletricista, era um empreendedor visionário. Com apenas $10.000 no bolso, ele se juntou a sócios e acionistas, inaugurando uma fábrica em Rio Claro, interior de São Paulo, que produziu aproximadamente 40.000 veículos. Nomes como Chavante, Ipanema e BR-800 tornaram-se parte da identidade automotiva nacional. Apesar dos modelos avançados e arrojados, a Gurgel enfrentou dificuldades com a abertura do mercado e a concorrência das multinacionais, levando a dívidas e, eventualmente, ao fechamento em 1994. O fundador faleceu em 2009, encerrando o capítulo do sonho do carro genuinamente brasileiro, incluindo a inovadora proposta de abastecimento elétrico. A Gurgel pode não ter sido uma multinacional, mas certamente era muito nacional, como brincava seu fundador. Mesmo com o encerramento das atividades, o legado dos carros Gurgel permanece como parte fundamental da história automotiva brasileira, um testemunho da ousadia e visão de um homem que acreditava no potencial do Brasil como protagonista na indústria automotiva mundial. O fim de uma era. Em 1994, a empresa faliu e fechou as portas definitivamente em 1996. Isso porque, alguns anos antes, o governo decidiu pela isenção de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, para os carros que possuíam motores abaixo de 999 cm3. Essa atitude do governo foi motivada pela pressão das grandes empresas que se sentiam ameaçadas pela Gurgel Motores. Ainda que revolucionária em muitos aspectos, a empresa sucumbiu diante das grandes como Fiat, Chevrolet e Ford que entraram com força no território brasileiro e foi demais para a empresa de Gurgel. Atolado em dívidas devido a um recuo do governo que prometia apoio e isenções fiscais, fez com que Amaral Gurgel um pouco antes realizasse diversos empréstimos contando com esse prometido apoio do governo que nunca aconteceu. O sonho de Amaral Gurgel terminava depois de uma história patriótica, revolucionária, muito promissora e com mais de 40.000 carros vendidos. Após o fim e morte. Depois que fechou sua empresa, Gurgel passou a atuar como palestrante, falando sobre como usar o empreendedorismo para realizar sonhos. Entretanto, poucos anos depois, descobriu que tinha Alzheimer.
Em 30 de janeiro de 2009, Gurgel faleceu sem nunca ter realmente o reconhecimento que mereceu por ser o primeiro a ter a coragem de criar carros 100% nacionais, deixando uma legião de fãs e admiradores. A marca Gurgel encontrava-se inspirado no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, desde 2003. Em 2004, o empresário Paulo Emílio Freire Lemos adquiriu a marca pelo valor de R$ 850. A família Gurgel não foi consultada e por isso decidiu mover uma ação judicial contra o empresário. A atual Gurgel nada tem a ver com a Gurgel Motores S.A., sendo apenas o uso da mesma marca, portanto não deve ser confundida. Reflexão: a Gurgel Motores marcou a história da indústria nacional e será para sempre lembrada por seus entusiastas historiadores e por admiradores de um empresário que estava à frente de seu tempo. É uma pena como diversos empreendedores brasileiros com muito talento e potencial não conseguem prosperar em nosso país. Agora, ao relembrarmos esses momentos marcantes, somos lembrados de um Brasil que era o país do futuro. Se você curtiu essa jornada no tempo, inscreva-se no canal para mais conteúdos diversos. Até a próxima, e obrigado por embarcar nesta viagem marcante pelo nosso passado automotivo do Brasil.